mesmo é amor, é viver no agora, é sentir o calor que o presente aflora. Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos textos de um pensador que, olha, adorava cutucar vesperos, Bertrand Russell. O tema, ética sexual. As nossas fontes vêm do livro Por que Não Sou Cristão e vamos focar principalmente no ensaio, que já pelo título promete, a nossa ética sexual. E o nosso jogo aqui é entender não só o que o Russell propunha, mas por que o circo pegou fogo na época. Lendo hoje, algumas ideias dele podem parecer até, sei lá, moderadas, mas a gente precisa entender o contexto. Totalmente. Russell estava escrevendo numa época em que a moral sexual cristã não era só uma opinião, era lei. Questionar isso não era um debate acadêmico, era uma ameaça à ordem social. E a reação, claro, foi brutal. Exato. Então, a nossa missão é essa. Vamos explorar as ideias dele e, ao mesmo tempo, investigar por que essas mesmas ideias, que hoje podem gerar um debate interessante, na época geraram perseguição, escândalo e acusações que beiravam o absurdo. É a história de um filósofo tentando aplicar lógica a um dos assuntos mais ilógicos da humanidade. E a história da reação violenta a essa tentativa. É aí que a coisa fica realmente fascinante. Ok, vamos começar pelo diagnóstico dele. Russell abre a discussão com uma afirmação bem direta. Os pilares que sustentavam a moralidade sexual tradicional simplesmente desabaram. Ele não está comemorando, ele está constatando um fato. Quais eram esses pilares? Ele aponta basicamente 3 grandes estruturas que ruíram com a modernidade. A primeira é o que ele chama de fim do isolamento. A moralidade tradicional funcionava bem em vilarejo, sabe? Onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. Se você fizesse algo errado, sua reputação estava acabada. Claro. Mas com a ascensão das grandes cidades industriais veio o anonimato. Seu vizinho não sabe quem você é e, assim, provavelmente não se importa. Essa vigilância social perdeu a força. A famosa fofoca da vizinhança que funcionava como uma espécie de polícia moral. Exatamente. O segundo pilar, e talvez o mais poderoso, era o medo do inferno. Por séculos, a ideia do fogo eterno foi um freio comportamental muito eficaz. Russell, escrevendo no início do século XX, percebe que para um número crescente de pessoas, essa ameaça já não tinha o mesmo peso. A ciência e o ceticismo estavam minando essa crença. Certo. E o terceiro pilar, que está ligado ao primeiro do anonimato? É a opinião pública, que se diluiu. Numa cidade como Londres ou Nova York, não existe a opinião pública do mesmo jeito que existia numa aldeia. Existem inúmeros círculos sociais. Se um grupo te condena, você pode simplesmente encontrar outro. Então essa pressão para se conformar diminui drasticamente. Então, o que ele está dizendo, no fundo, é que a moralidade antiga não se sustentava por uma grande convicção interna das pessoas, mas por 3 forças externas: vigilância, medo e pressão social. Isso. E quando essas forças desaparecem, a estrutura toda começa a balançar. É um diagnóstico cirúrgico. Ele percebe que a moralidade não mudou porque as pessoas se tornaram imorais, mas porque as muletas que a sustentavam foram removidas pela própria modernidade. E isso cria um vácuo. Se as regras antigas não se aplicam mais, quais regras vamos seguir? É a partir daí que ele começa a investigar as raízes dessa moralidade antiga. E é aqui que ele joga a primeira bomba. Ele argumenta que a nossa moralidade sexual não veio de alguma sabedoria divina ou de um raciocínio ético superior. Pelo contrário, ela nasceu de 2 impulsos bem primitivos, o pudor e, principalmente, o ciúme. Sim, e a análise que ele faz do ciúme é a parte mais demolidora. Ele conecta o ciúme diretamente à economia e à estrutura de poder. A tese dele é que o ciúme masculino, especialmente, foi institucionalizado e transformado em lei e moralidade por uma razão muito prática: a necessidade de garantir a paternidade. Espera um pouco. Então, quando a gente pensa em toda a carga moral, em toda a ideia de pureza feminina que dominou a cultura por séculos, o que Russell está dizendo é que a raiz disso tudo não era espiritual, mas puramente econômica.
uma questão de quem é o dono dos filhos. Isso é explosivo. Totalmente. Pensa na família patriarcal como uma instituição de propriedade. O homem era o dono das terras, dos bens, e precisava de herdeiros legítimos para quem passar tudo isso. Se a esposa tivesse um filho de outro homem, toda a linha de sucessão e a estrutura de propriedade seriam comprometidas. Entendi. Portanto, a fidelidade da mulher não era uma questão de amor ou virtude. Era uma garantia de que o herdeiro era, de fato, do dono da propriedade. Isso explica a citação brutal que ele usa. Ele diz que, nessa lógica antiga, era considerado perverso ter relações com a esposa de outro homem, mas nem um pouco repreensível ter relações com uma mulher solteira. Porque no primeiro caso, você está violando a propriedade de outro homem. No segundo, não. A mulher solteira não era propriedade de ninguém. A moralidade toda se resumia a direitos de propriedade masculinos. Precisamente. E é por isso que ele conclui que essa moralidade se tornou obsoleta. Ele aponta que 3 grandes revoluções do seu tempo aniquilaram essa lógica. A chegada de métodos contraceptivos eficazes, o movimento feminista e, claro, a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho que lhes deu independência econômica. Se a paternidade pode ser controlada e a mulher não é mais uma posse, toda a base da moralidade antiga desaparece. Ok, se a moralidade antiga ruiu e suas raízes são tão primitivas, digamos assim, Russell não pode simplesmente deixar um vácuo. Ele tem que colocar algo no lugar. O que ele sugere? Quais são as propostas para essa nova ética sexual? E é aí que ele realmente chocou a sociedade da época. As propostas dele são baseadas em razão, gentileza e felicidade mútua, não em tabus. A primeira, e talvez a mais escandalosa, era sobre os jovens. Ele defendia que jovens solteiros deveriam ter uma liberdade sexual considerável desde que tomassem precauções para evitar filhos. Essa ideia de que jovens deveriam ter experiência sexual para se prepararem para o casamento, isso deve ter soado como uma heresia completa. Mas a lógica dele faz um certo sentido, não é? Ele está basicamente dizendo que você não compra um carro sem fazer um test drive. É uma analogia fria, mas é o que ele está sugerindo. Exato, mas é ainda mais profundo. Para ele, não era só um test drive. Era sobre aprender a diferenciar a paixão, que pode ser puramente física e passageira, de uma conexão real de personalidades, o que ele chama de congenialidade. Ele via a repressão sexual na juventude como a causa de muitos casamentos infelizes, feitos às cegas, sabe? Onde as pessoas se casavam movidas por uma curiosidade e uma atração intensa, mas que não se sustentavam a longo prazo. Certo. A experiência para ele era uma ferramenta para fazer escolhas mais sábias e duradouras. Faz sentido. E sobre o divórcio, qual era a posição dele? Bem mais liberal que a da época, claro. Ele defendia que o divórcio deveria ser possível por consentimento mútuo, sem a necessidade de apontar um culpado, de provar adultério ou crueldade como a lei exigia. Especialmente em casamentos sem filhos, ele achava que a vontade de ambos de se separar deveria ser o suficiente. Ele via o casamento como uma parceria, que, como qualquer parceria, pode chegar a um fim de forma civilizada. E tem uma proposta dele que é talvez a mais radical de todas, que ataca o casamento por um ângulo econômico. Ah, sim. A crítica à mancha econômica do sexo. Essa enfureceu muita gente. Ele faz uma comparação deliberadamente chocante. Esposas, tanto quanto prostitutas, vivem da venda de seus encantos sexuais. Uau! Com isso, ele não está atacando as mulheres, mas a instituição. Ele critica o modelo da esposa ociosa, da mulher que não trabalha e cuja única função é ser um adorno para o marido, sustentada em troca de sexo e companhia. É uma crítica feroz à dependência econômica dentro do casamento. Exatamente. Para Russell, o sexo nunca deveria ser uma profissão, nem mesmo dentro de um casamento. A mulher, assim como o homem, deveria ter sua própria vida, seu próprio trabalho, sua própria fonte de renda. A união deveria ser baseada em afeto e parceria, não em uma transação econômica onde uma parte oferece sustento e a outra serviços domésticos e sexuais. Ok, propostas explosivas para a época, liberdade sexual para jovens, divórcio por consentimento, independência econômica da mulher. Dá para imaginar a reação. E as fontes que temos nos dão um exemplo perfeito de como o mundo reagiu.
Vamos falar do escândalo de Nova York em 1940. Sim, esse caso é um retrato perfeito do que estamos discutindo. Russell foi convidado para ser professor de filosofia no City College de Nova York. Uma nomeação acadêmica, algo rotineiro. Mas a reação foi uma campanha de difamação em escala industrial, liderada por figuras religiosas e políticas. E a munição principal contra ele? Seus escritos sobre ética sexual. É inacreditável ler os autos do processo. O juiz que revogou a nomeação dele não fez um debate de ideias. Ele fez um ataque pessoal da forma mais virulenta possível. Ele descreveu as ideias de Russell como moralidade de curral. Dá para acreditar. Moralidade de curral. E vai muito além. O juiz declarou que a cadeira de filosofia se tornaria uma cadeira de indecência e, pasme, que as doutrinas de Russell tenderiam a colocar os alunos em conflito com a lei penal. Ele literalmente acusou um dos maiores filósofos do século de incitar ao crime. O juiz chega a citar leis contra abdução e estupro, insinuando que a defesa de Russell por uma maior liberdade sexual levaria diretamente a esses crimes. As palavras que usaram contra ele foram lascivo, voneroso, libidinoso, erotomaníaco. Isso não é crítica, é assassinato de reputação. E aqui é fundamental entender o contexto que mencionamos no início. Essa reação histérica não acontece no vácuo. Naquela época, a homossexualidade era crime. Pouco mais de uma década depois, na Inglaterra, Alan Turing, o gênio que decifrou os códigos nazistas e foi essencial para a vitória aliada, foi condenado criminalmente por ser gay e forçado a se submeter à castração química. Terrível! O heroísmo de guerra não o salvou. A moralidade sexual da época não era uma questão de opinião, era uma máquina de moer gente com o poder da lei por trás. Então, quando Russell questionava a base dessa moralidade, ele não estava só escrevendo um ensaio filosófico. Ele estava cutucando os alicerces de um sistema legal e social repressivo. Exatamente. O escândalo de Nova York é a prova viva da tese do próprio Russell. Quando confrontados pela razão, os poderes dogmáticos raramente respondem com argumentos. Eles respondem com força, com difamação, com perseguição. O que ele propunha como uma ética mais racional e gentil foi deliberadamente distorcido e apresentado como uma defesa da depravação. Tudo para preservar uma ordem que só se sustentava pela repressão e pelo medo. E um dos pontos que mais usaram contra ele e que ele mais defendia era a questão da educação sexual para crianças. Ele era um defensor da honestidade total. Sim, para ele era simples. As perguntas das crianças sobre sexo deveriam ser respondidas com a mesma naturalidade e franqueza com que se responde uma pergunta sobre, nas palavras dele, os hábitos dos peixes. Sem contos de fadas, sem cegonhas, sem tabus. Apenas a verdade biológica dita de forma simples e direta. E por que essa honestidade era tão crucial para ele? Não era só uma questão de ser moderninho, tinha uma razão filosófica mais profunda, certo? Com certeza. Se a gente conecta isso ao quadro geral da filosofia dele, a gente vê que, para Russell, a ignorância imposta era uma forma de crueldade. No ensaio, A Religião Fez Contribuições Úteis à Civilização, ele é categórico. Ele afirma que o tabu sobre o conhecimento sexual é perigoso, causando doenças nervosas, crueldade, timidez e estupidez na vida adulta. Nossa! Para ele, mentir para as crianças sobre um aspecto tão fundamental da vida era plantar as sementes de futuros problemas psicológicos e sociais. A honestidade não era só uma questão de moral privada, era uma questão de saúde pública e de progresso intelectual. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Quando juntamos todas as peças, qual é o retrato que emerge da ética sexual de Bertrand Russell? O retrato é o de uma tentativa corajosa de construir uma moralidade baseada em princípios humanistas. Razão, felicidade e, acima de tudo, a ausência de crueldade. Ele não estava de forma alguma defendendo uma vida desregada ou a tal moralidade de curral como os detratores dele gritavam. Pelo contrário, ele estava propondo uma moralidade muito mais exigente porque ela exige consciência, respeito mútuo e responsabilidade, em vez da simples obediência cega a regras antigas. Era uma busca por uma moralidade menos hipócrita e mais gentil. Ele queria que as pessoas fizessem menos mal umas às outras e ele via a moralidade sexual tradicional
como uma grande fonte de sofrimento desnecessário, de culpa e de infelicidade. Exatamente. E ele nos deixa com uma provocação final, uma pergunta que eu acho continua incrivelmente relevante hoje. No final do ensaio A Nossa Ética Sexual, ele observa que a maioria dos moralistas tradicionais estiveram tão obcecados com o sexo que deram muito pouca ênfase a outros tipos de conduta eticamente louvável e mais socialmente úteis. E a pergunta que fica no ar é essa. A provocação que fica é: será que, mesmo hoje, nós não continuamos a ter essa fixação desproporcional na conduta sexual das pessoas? Enquanto debatemos ferozmente sobre quem dorme com quem, talvez estejamos ignorando as virtudes que Russell achava muito mais cruciais para a sobrevivência e o progresso da nossa civilização: a inteligência, a cooperação científica, a disposição para questionar dogmas e simplesmente a gentileza. Será que não estamos olhando para o lugar errado?